Fala, meus alunos, fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui dentro do YouTube. E eu acredito que essa vai ser uma das melhores aulas que eu vou lançar aqui para vocês. Inclusive, isso é uma aula para vocês verem um nível, um pouco do nível de como é dentro da mentoria, de como é dentro da comunidade, né? O nível de conteúdo e a forma que é passada e que é explicada de fato como que o preço funciona para dentro da comunidade para os alunos verem, tá? É, Isso aqui não tem essa de esconder conteúdo, não tem essa de ficar privando um pouco de conteúdo para eles ficarem independentes de mim, não. Aqui eu entrego de fato toda a minha visão, eu entrego de fato tudo aquilo que eu faço, porque eu quero sim que eles tenham o mesmo resultado que eu, que eles fiquem melhores do que eu, porque esse é o meu compromisso, tá? Então, se você está assistindo essa aula hoje, sinta-se privilegiado, porque isso é um conteúdo de alto nível, tá? E provavelmente você não vai ver isso dentro do YouTube, perfeito? E desde já te agradeço por você estar acompanhando o conteúdo aqui, tá sempre observando. E vamos lá para o vídeo, chega de enrolação. Bom, hoje foi dia de CPI, tá? Hoje foi dia de CPI. Como a gente pode observar aqui no nosso calendário econômico. Então, se você não sabe aonde olhar notícias, tem aqui forexfactory.com, ok? Então, você pode vir aqui no cantinho, você pode filtrar, colocar apenas as notícias de impacto mais alto, que seria da cor vermelha, e também deixar branca para você ver dias que são feriados e etc, ok? Então hoje a gente tinha um CPI às 8h30, tá? Então essa operação eu peguei pelo fato da notícia e aquilo que você vai observar aqui é tão surreal que nem a notícia muda a movimentação real do mercado. O que eu quero que vocês entendam, e eu quero que, cara, abram a mente de vocês para entender isso que eu tô falando. E eu não quero dizer que o meu método, a minha visão e etc. é melhor do que as outras pessoas. Não, eu não quero dizer isso. Eu quero dizer que a forma que o algoritmo trabalha, a forma que o preço se movimenta, nem notícia de alto impacto vai mudar a direção do preço. Ela apenas vai potencializar para onde que o preço vai. Simples assim. Então, a direção do preço é a chave. Simples, perfeito? Então, hoje foi um dia da segunda notícia, né, que é mais importante no mercado. E muitas das vezes, até essa notícia movimenta mais do que o NFP, que é o dia de payroll, né? Como você pode ver que antes da notícia, o preço ele consolidou, teve toda essa consolidação e justo na hora da notícia, ela expandiu tudo que tinha que expandir no dia. Perfeito? Bom, então vamos lá. Antes de tudo, como que a gente começa? Eu vou falar um pouco, né, dessa análise. Obviamente que não vou falar 100% tudo, para onde o preço vai continuar indo e etc, etc. Mas eu vou te mostrar por que, que o preço ele fez esse movimento e até onde ele pode buscar, já deixando aqui de brinde, né, de presente para vocês, o próximo alvo que a Nasdaq vai buscar aqui. Perfeito? Bom, então vamos lá. Primeiramente, a gente vai começar no diário, tá? Por que no diário? Porque a gente opera o que vai fazer naquele dia, tá? Então, nossas operações sempre vão ser, no máximo, de 1, 2, 3 horas no máximo. Então, de fato, as nossas operações não chega a ser um day trade, ela é um intraday. Para você que não sabe a diferença, o day trade, você pode abrir uma operação, exemplo, assim que o mercado abre, às 8 horas da noite, 6 horas da noite, e ele pode durar até no outro dia, que ele vai ser o day trade. Se ele começa e termina no mesmo dia, antes do mercado virar, isso é day trade. Quando as operações são mais curtas, são poucas horas, isso é intraday. Algumas operações que são minutos, isso é scalper, perfeito? Então a gente opera no intraday, que as nossas operações não precisa ficar muito tempo na frente do gráfico, porque a gente já tem o nosso horário exato,
a gente já tem as confirmações. Se não tem confirmação, não tem entrada. Então, tudo é um método, tudo é estatisticamente, como que eu posso te falar? Tem tudo detalhado que se uma coisa falhar, não tem operação, perfeito? Então começamos no diário e aquilo que eu sempre falo com vocês, o que é que a gente observa no diário, tá? A gente observa que o preço, se a gente olha da esquerda para a direita, todos os outros movimentos aqui foram completados. Vamos começar por aqui, Zê? Vamos. Aqui a gente tem um Tata Sweep, aonde ele completou esse movimento aqui. Nem vamos falar desses outros movimentos, vamos falar a partir daqui, ok? Vamos falar primeiro desse, beleza. A gente tinha um Tata Sweep aqui e ele veio e completou esse objetivo aqui embaixo, certo? Para você que não sabe o que é um Tata Sweep, nada mais é do que uma tomada de liquidez, perfeito? Logo, aquilo que eu sempre falo com vocês é, toda entrada é uma saída e toda saída é uma entrada. Quando ele completou esse objetivo, ele já criou um novo objetivo de alta, ou seja, aqui ele fez o Tata Sweep e aqui ele completou um outro objetivo, perfeito? Se a gente vem em sequência aqui, a gente não tem mais nenhuma R operativa. Logo, a gente tem uma nova R operativa que é esse candle fez um Tata Sweep nesse candle anterior, lembrando que é uma tomada de liquidez, e o que ele fez? Ele veio e completou esse movimento. Então, tínhamos também uma nova CRT e um novo objetivo. Logo, completou um, criando outro. Então, ele fez esse Tata Sweep com o objetivo aqui nesse candle. E completou. Aqui a gente não tinha nenhum outro objetivo, e aí ele criou um novo que foi no dia de hoje, tá? Então deixa eu apagar isso aqui tudo, porque eu não gosto de gráfico sujo. Então em um dia ele fez esse Tata Sweep, ele fez essa tomada de liquidez com o objetivo buscar o lado oposto aqui. Então isso aqui já fica de brinde para vocês, que é o próximo alvo que o algoritmo ele vai buscar, tá? Independente do tempo, ele vai buscar isso aqui. Eu falo isso com propriedade e isso aqui é totalmente diferente de tudo que você vê. Porque a maioria desses traders, eles mostram e te ensinam a coisa depois que o gráfico passou. Mas aqui, se você ver no canal, várias e várias vezes eu mostrei para vocês tudo antes de acontecer e depois eu mostrei acontecendo. Perfeito? Então isso aqui já fica um objetivo para você. Só que eu não preciso aquilo que eu falo com vocês. Quando a gente sabe, teoricamente, a direção do mercado, a direção que o preço vai, a gente não precisa ficar esperando um movimento tão grande, que seria esse movimento diário. Por quê? Porque a maioria das vezes o preço ele não vai completar isso no dia. Então, eu não faço swing trade, eu não fico dias na frente do gráfico esperando uma operação. Eu opero em curto prazo. Então, o algoritmo, de fato, ele é fractal. Então, a mesma coisa que acontece em um dia, acontece em 12 horas, acontece em 4 horas, acontece em 1 hora e etc. Quando eu abaixo para 12 horas, olha só que perfeição. Dentro desse range operacional de um dia, lembra-se que isso aqui é um Tata Sweep diário, tá? E esse é o objetivo que o algoritmo ele vai ter que buscar em temporalidades maiores, ou seja, temporalidade diária. Logo, eu consigo ver um range operativo mais curto. Z, o que significa mais curto? Significa que é uma movimentação possivelmente que vai acontecer naquele dia. Porque o mercado, ele tem um limite, teoricamente, de expansão que ele faz no dia. Então não adianta nada eu segurar uma operação desse tamanho esperando que ele vai terminar no mesmo dia, porque não vai. Ele tem uma movimentação, o algoritmo ele tem é, um certo tipo de movimento que ele tem que cumprir naquele dia. Ponto. E hoje eu identifiquei o quê? Eu identifiquei que essa R de 12 horas, tá? Esse range operativo de 12 horas, ele seria possível para poder completar. Por quê? Porque quando a gente vem para esse candle de 12 horas, dentro de 12 horas, desse candle que começa às 5 horas da manhã, eu teria a minha notícia. E que hora que é a minha notícia? 8h30. Então, cada candle desse tem 12 horas. Então, ele teria um espaço de tempo suficiente para vir completar esse objetivo. E isso, para mim, era o que eu precisava. Quando eu venho abaixando temporalidade, então, quando eu jogo para 1 hora, tá?
e que vai estar mais próximo, tá? Dentro da notícia, e é isso que eu vou esperar. Por quê? Porque se eu tenho uma notícia, seja ela 8h15, seja ela 8h30, seja ela 9h30, o preço ele só vai movimentar logo na notícia. E isso já fica uma coisa na cabeça de vocês de que, cara, antes de notícia não é movimento para você operar. Não é, tá? Porque o preço ele vai ficar consolidado. Então eu não quero ficar esperando 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, na verdade 7 horas, para o preço se movimentar. Eu não quero. Eu quero entrar na operação justo aonde vai ser a maior expansão do algoritmo. E a maior expansão do algoritmo foi justo na minha entrada, tá? Não foi porque foi a minha entrada, porque a minha entrada foi justo no momento que o preço tem que expandir. Isso você tem que ter na mente. Você não trabalha para o mercado, você não é CLT do mercado. Você tem que entrar, fazer a sua operação quando o mercado está se movimentando. Ponto. Ok? Logo, o que que eu precisaria, tá? De fato, entender. Bom, eu já tinha um objetivo, entendido o objetivo diário que o algoritmo ele teria que buscar, e logo eu entendi o meu objetivo de 12 horas, que seria o mais possível que o algoritmo ele iria buscar hoje na notícia. Então, como você pode ver que a notícia ela movimentou, sobe mais um pouco, 350 pips, ou seja, essa notícia movimentou o preço 1,19%. Então, isso é uma movimentação muito grande. Se você vê aqui um pouco para trás, não teve uma movimentação tão grande como essa. Então, a notícia ela teve uma expansão grande. Então, por isso que eu entendi que o preço ele iria buscar esse alvo de 12 horas, porque seria a maior expansão do dia, sendo que ele não tinha expandido nada ainda. Logo, eu precisaria o quê? Eu precisaria entender, e em temporalidades menores também, que o preço alinhasse com esse meu objetivo de alta, 12 horas e 1 hora, tá? Nem vou entrar em outras temporalidades para não confundir a sua cabeça. Quando eu observei que a gente teria essa R aqui, que seria uma R pendente para o preço abaixar, certo? Mas por que que ela não abaixou? Porque ela é uma R reiniciada. O que que é uma R reiniciada? É quando o algoritmo ele cria um movimento contra o movimento real. O que que significa isso? Significa que ele tem que completar isso aqui, Z? Não. Por quê? Porque logo é criado uma R pendente a favor do meu objetivo. Então, quando eu vejo que ele faz um Tarta Sweep, uma tomada de liquidez, criando um objetivo, ou seja, esse objetivo aqui é de um dia, é de 1 hora, perdão. É um objetivo de 1 hora, aonde o preço ele não tinha completado ainda, tá? Você viu que ele completou e depois ele continuou essa expansão, porque ele já estava alinhado. Em outras temporalidades, a gente teria também outros objetivos mais próximos do nosso objetivo de 12 horas, mas eu entendi que ele respeitou essa zona de PDM. Isso aqui para mim serve como um suporte também. Então, se o preço de fato ele tivesse intenção de cair, ele iria dar continuidade nesse movimento aqui. Mas como essa zona de PDM, ela respeitou isso aqui, então eu entendi que de fato o algoritmo ele já estava pronto para poder expandir a favor desse movimento real aqui. Perfeito? Só que eu não queria entrar na operação antes da notícia, ou seja, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos antes da notícia, porque eu sabia que o preço não iria expandir. Perfeito? Então, qual que foi o candle, tá? O candle que era da maior expansão. O candle de 8 horas. O candle de 8 horas. A minha operação foi no melhor momento do candle. Aonde que é o melhor momento do candle? Para você que não sabe, a anatomia do candle é a abertura. Opa, deixa eu excluir isso aqui, tirar. Presta atenção nessa aula, cara, porque isso é aula de mentoria. Para você ver um pouco do nível do que os alunos têm. Abertura, mínima, máxima e fechamento. Isso é a anatomia do candle. Tudo isso que você está vendo aqui tem abertura, mínima, máxima e fechamento. Abertura, mínima, máxima e fechamento. Isso se chama Power Free, tá? Então, o meu melhor momento, se eu quero comprar, tá? É abaixo da abertura dele. Aonde vocês conhecem no
pavio. Por que, Z? Porque eu pego todo o movimento expansivo do candle. Olha que interessante isso. Eu não quero pegar uma compra no meio do candle. Eu não quero pegar uma compra aqui. Eu não quero pegar uma compra aqui. Eu não quero pegar uma compra quase no final do candle. Por quê? Porque eu vou pegar a maior movimentação do candle. Onde você pode ver que eu peguei abaixo da abertura dele para pegar toda essa expansão. Ah, Zé, mas por que você não pegou até aqui em cima? Porque não tem necessidade. O objetivo do algoritmo era esse. Era esse no momento da notícia. E foi exatamente no candle das 8, porque a notícia era às 8h30, tá? Então, eu deixei até marcado para você ver aqui, porque quando a gente abaixa para 5 minutos, e hoje foi uma exceção, porque normalmente eu não pego em 5 minutos, eu pego as operações em 15 minutos, tá? Mas hoje eu peguei em 5 minutos, por quê? Porque em 5 minutos, tá? O que que ele criou? Dentro desse Power Free, tá? Então a gente já pode apagar, que você já entendeu. Ele criou um AR de 5 minutos aqui, jogando esse preço para cima. Quando ele criou essa R de 5 minutos jogando esse preço para cima, eu tive um order block. Olha só que interessante. Isso aqui é uma zona de order block. Ou, como vocês conhecem aí, modelo de entrada número 1. Perfeito? E aí, a notícia, Z, era que hora? A notícia saiu exatamente às 8h30, nesse candle. Só que o algoritmo, ele já estava me mostrando para onde que o preço estava indo. Então, olha como que é surreal. Eu não preciso ficar com medo de operar na notícia, quando eu já tenho, de fato, uma direção clara para onde o algoritmo quer jogar o preço. Deixa eu cortar isso aqui para ficar mais interessante. Perfeito. Então, eu já tinha claro em 12 horas, eu já tinha claro no diário, eu já tinha claro em 1 hora. E quando esse preço ele fechou por cima dessa zona de order block, aqui foi minha operação. Ou seja, 10 minutos antes da notícia. E aí, aonde foi o meu objetivo? Tá? Então, aquilo que eu sempre falo com vocês, primeiro, a gente vai colocar o alvo. Meu alvo era nessa R de 12 horas. E aonde era meu stop? Meu stop era abaixo do Tarta Sweep. Aonde que foi maior Tarta Sweep? Foi nesse candle aqui. Por que, Z? Porque se o preço quisesse abaixar um pouco mais aqui, para tocar nessa zona de PDM, eu estaria protegido. Mas, na notícia de CPI, né, não vou falar detalhadamente para vocês, porque isso é coisa dos alunos, ela não dá muito pavio, ela já vai direto ao seu objetivo, ok? E aí, por isso que eu já peguei essa operação exatamente às 8h20, e logo às 8h30, né, foi a maior expansão, e foi aonde ele bateu aqui o meu objetivo em 5, 10, 15 minutos. Eu peguei o meu take, peguei um RR de 1 para 3. Então, para que eu vou ficar horas tentando fazer a operação aqui, sendo que em 15 minutos, o preço me deu um alvo de 1 para 3. E eu saí do gráfico, fui continuar a fazer minhas coisas, fui sair com meu filho. Isso é ser trader. Isso é ter liberdade. Liberdade não é você ficar aqui na frente do gráfico, ai, para onde que o preço vai? Ah, ele fez um short, ele fez um boss, ele fez isso, ele tocou no FVG, será que vai subir, será que vai descer? Não. Você entende para onde que o preço vai e quando o preço vai. E aí você entra e faz a sua operação. Z, poderia tomar um stop aqui? Óbvio. A gente está disposto a, propício, na verdade, a tomar um stop ou pegar um win. Você entra no mercado sabendo disso. Mas, quando você tem esse entendimento e sabe, teoricamente, para onde que o preço tem que ir, fica muito mais fácil para você. Muito mais fácil para você. Se você não me segue no Instagram, eu te convido para você me seguir. É @zforex_, ou no Telegram, @olazeforex, com H, olazforex.
que lá você vai ver os meus alunos me mandando todos os dias. Zê, depois que eu entendi para onde que o mercado vai, é totalmente diferente, a minha visão mudou. E é isso que é o mercado. Simples assim. Você não vê indicador no meu gráfico, você não vê muitas marcações, nada. Apenas alto e baixo. Alto e baixo. Simples assim. Logo, eu poderia parar por aqui, mas eu vou te dar um outro boi ainda, tá? Zê, por que a notícia, o preço abaixou aqui embaixo de novo e continuou subindo? Vamos lá para uma hora? Olha só o que o preço fez. Ele completou esse objetivo de 12 horas, não completou? Agora eu vou excluir isso aqui tudo que eu já te ensinei. Ah, mas eu não queria pegar notícias, e não tem problema. O que esse candle aqui das 10 horas fez? Um Tarta Sweep nesse meu candle mais da esquerda para a direita. Olha só, aqui eu não vejo nada, mas aqui ele tomou a liquidez e aonde era meu objetivo? Aqui em cima, nessa R de uma hora. Eu sei que você deve estar pensando assim, caraca, mano, isso é muito bizarro. É, porque até eu, depois de todo esse tempo, depois de adaptar essa estratégia, eu fico abismado com isso. Porque isso é perfeito. A gente não é perfeito, mas o algoritmo é. E olha exatamente aonde ele bate e começa a dar uma reversão. Mas, aquilo que eu te disse, ele vai vir buscar esse alvo aqui. Perfeito? E aí o que ele fez? Olha só. Completou ou não completou esse movimento? Perfeição. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui de ponto de entrada e etc, porque isso aqui já é uma coisa mais avançada, isso aqui é pra galera dentro da comunidade e etc, mas eles sabem aonde que é o ponto aqui. Eles sabem. Depois do Tarta Sweep, eles sabem aonde que teria que entrar aqui. Então, uma coisa que eu falo com vocês, pra gente não estender muito, já tem 22 minutos de aula, é o seguinte: eu não escondo nada deles. Eles não precisam ficar dependente de mim. Eles não precisam que eu fico abrindo live para operar junto com eles, porque eles entendem o que tem que fazer, quando fazer e pega praticamente as mesmas operações que eu. Isso é ser mentor. Isso é ensinar. É passar de fato o cajado e falar: é assim que eu faço, é assim que eu ganho dinheiro, segue isso, que você também vai ter sucesso dentro do mercado. Simples assim. Então, 22 minutos de aula, 23 minutos de aula. Pega esse ouro, estuda, estrincha isso aqui, porque você vai ver como que a sua visão vai melhorar. E, obviamente, se você quiser participar da comunidade, entender de fato como que funciona isso, detalhe por detalhe, entrar para dentro da mentoria, você pode me chamar no Telegram ou no Instagram, que eu te explico como que funciona e possivelmente você terá uma oportunidade de participar desse time e de fato entender como que o mercado funciona. Perfeito? Então, esse vídeo é para vocês, primeiramente, de dentro da mentoria, porque eu disse que isso é uma aula de mentoria, mas é um brinde também que eu estou trazendo para vocês dentro do YouTube, para você ver um pouquinho do que os alunos têm lá dentro. Perfeito? Então, tamo junto, vamos para cima e um abração do seu amigo Z.